Salve amigos e amigas, segura no corrimão que está começando mais um episódio do Papo de Escada, produção xpto.mkt. Estou aqui com ele, meu amigo Wesley. Oi, Gucci. Opa, tudo novidade, bem? tudo Estamos bom? aqui para mais um episódio e nossa convidada especial de hoje é a artista plástica, modelo e designer de joias, Nathalie Edinburgh. Mais conhecido como? Como Nath Edinburgh. O mais difícil continua, que é o sobrenome. Não facilitou. Bem-vinda, Nath. Prazer Obrigado. estar aqui com vocês. Prazerzaço te receber aqui. Nosso episódio está, mais uma vez, aqui em nome do nosso apoiador oficial, Proibida por Malte. Nova receita. O Papo de Escada foi escolhido para ser um dos canais de divulgação dessa nova fórmula da Proibida. A gente está bem feliz, certo? Tá feliz, lançamento aqui. Lançamento aqui, então. Vamos deixar uma delas aqui para que... Vamos ver. Igual o Alvino, hein? Mestre Alvino. Começa um pouco mais, né? Porque o INS do Clean Label... O IBU, né, IBU dela... Eu falei com ele hoje, um abraço aí pro Alvino. Grande Alvino, mestre cervejeiro, responsável aqui por essa maravilha. Aí, olha o Roger, meu. Tô você ficando bom, nossa entendeu? senhora. Você é bichão mesmo, hein? Essa Proibida por Malte vai acompanhar a gente nesse episódio. A gente vai falar bastante sobre a carreira da Nath, vai falar sobre uma série aí de temas diversos do mundo da moda também, enfim. Da arte. Tem bastante assunto, vai rolar bem. Bacana. Por gentileza, meu amigo, dê andamento aí ao nosso início do Papo de Escada. Bom, Nath, começar com o básico, falar de onde que você nasceu. Tá bem. E até a sua infância, família, até onde você chegou. No início, que foi na carreira de modelo, né? Sim. Então, assim, fica à vontade aí. Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, interior de Minas. Mas, na verdade, eu só nasci lá mesmo. Meus pais moravam já em São Paulo. Meu pai é argentino, minha mãe é mineira. Então, ela resolveu me ter perto da família. Foi para lá uns 10 dias antes de me ter, ficou lá e eu nasci. E depois voltou para São Paulo. Cresci com eles, meus pais se separaram, eu era bem novinha. Tenho um irmão mais novo, logo que teve meu irmão, depois disso eles se separaram. Foi uma infância, digamos, de muito amor, muito feliz, mas teve muitas brigas dos meus pais, então eu trago essa lembrança um pouquinho, não tem como, né? Eu acho que toda criança que cresce com os pais divorciados e tal. Mas eu fui uma criança que eu sempre gostei de arte, sempre. E minha mãe, ela fez faculdade de moda, e ela foi modelo, inclusive. E então ela trazia isso, né? E ela tinha, eu lembro direitinho que ela tinha uns croquis de modelo de corpo, assim, da faculdade, que ela desenhava, fazia os designs e tal. E eu adorava brincar com aquilo, assim, o corpo da mulher, né? E eu colocava um papel em cima e começava a pirar no corpo da mulher e nas formas e tal. Então, acho que eu peguei dali uma essência, sabe? Daquilo que eu gostava, assim, tipo, enfim. Você sabe que eu conheci sua mãe, né? É sério? Aquele dia que a gente saiu lá pra balada, eu conheci sua mãe lá. Aí ela... Eu lembro que foi até... Eu tava já um pouco... Já tinha bebido um pouco já. Aí eu fui lá, dei um abração nela e ficou mais sem jeito. Mas um detalhe que eu não contei, assim, meus pais são super da noite. Minha mãe era produtora de evento, ela inaugurou 21 casas noturnas em São Paulo. Nossa! Era dona de rave, ela tinha uma rave, chamava Mega Vonts. E eu lembro, eu pequenininha, eu e meu irmão, a gente brincando nas montagens, eles estavam montando o palco lá do DJ com as tendas e eu andando de bicicleta, sabe? E meu pai DJ. Só uma dúvida rapidinho, desculpa te cortar. Seu irmão trabalha com o que hoje? Produção também. Ele seguia os passos da minha mãe. Isso que eu ia perguntar, porque se tinha desviado um pouco o foco. Mas não, desculpa. Ele é produtor executivo e minha mãe também. E seu pai DJ? E meu pai DJ. Por 35 anos ele foi DJ de música eletrônica. Ele é produtor também, artista, né? Produzia as músicas. E tinha um estúdio em casa. Eu cresci no tunts, de madrugada lá. Você gosta? Eu gosto, assim, mas eu não sou... Assim, a música eletrônica não é o que mais que eu tenho paixão. Te mexe, né?
Mas eu super curto o som do meu pai, que é um house progressivo e tal. Eu gosto mais desse eletrônico underground, assim, sabe? Uhum. Mas ele foi DJ mesmo. DJ profissão, carreira. Viajou o mundo, Brasil todo e tal. E a gente cresceu assim. Legal. Você veio de Juiz de Fora já para São Paulo. Você só Já- nasceu eu lá? Só nasceu nasci, lá. só nasci E aí já e veio- cresci em São Paulo. Uhum. Cresci em São Paulo. Enfim, aí já entrando um pouquinho na arte, eu acho que ali começou, que eu brincava muito. Minha mãe, ela sempre incentivou isso, né? Então, eu adorava montar a mesa cheia de material, sabe? De tinta, não sei o que, blá, blá, e ficar brincando com os croquis e tal. E eu lembro, assim, quando eu tinha uns 13 anos, por aí, eu comecei a me interessar em ser modelo, né? Já aquele sonho de pré-adolescente e tal, uma coisa que eu não tinha, mas começou a despertar, eu sabia que minha mãe tinha sido modelo e tal. E eu não sabia como começar, mas eu falei pra minha mãe falou, vamos esperar um pouquinho, né, minha filha? 13 anos, imagina, tipo, é muito novinha. Mas é uma idade que começa mais ou hoje- menos, hoje- né? Modelo começa É. muito cedo, né? Carreira em geral. Começava muito cedo, hoje em dia eu acho que tá começando um pouquinho depois, tipo 16, 17. Você acha melhor? Eu acho. É, né? É, Mais saudável, pensa né? 13 anos, é uma criança. Eu já acho que com 18 tá saindo da escola e escolher faculdade já é um absurdo. Imagina com 13 anos sair de casa, às vezes para morar em outro lugar sem os É isso pais. assim, que meus pais moravam em São Paulo, né? As agências são em São Paulo, tá? Mas tem muita menina do interior que vem pra São Paulo sozinha. Qual agência você tá hoje? Na Way, Na Way, sim. da Uhum. Paty. Sim, Você sabe que eu conheço ela, você também sabe, né? eu adoro a Eu Paty. conheço todo mundo, pô, então acho, hein? Então, por isso que a gente tem uma série de convidados aqui, graças a sua... Chacoalha seu celular, cai um convidado. A Paty é amiga de infância. Sério? como- Amiga de de infância? infância. Você não tinha me falado isso. Não, que depois legal. eu te conto outras histórias, mas ela é de infância. Eu Que também legal. conheço gente que ela conhece, tá? Eu adoro. É, sim. Todo mundo, a gente tem É, amigos é, em comum. é. Não, legal. E aí, assim, coisas do universo, né? Que eu acredito muito. Quando eu falei isso pra minha mãe que eu queria começar a ser modelo, ela falou, minha filha, vamos esperar um pouquinho. A vizinha bateu lá em casa, vizinha de porta, e falou assim, olha, eu ganhei esse convite aqui, que era um evento da revista Capricho, que era uma revista adolescente, né? Sim, famosíssima na época. E eu não vou, se você quiser ir levar sua filha e tal, não sei o que, eu tinha 13 anos, eu lia Capricho, inclusive. E meu olho brilhou, assim. Eu sabia que lá ia acontecer alguma coisa, eu sabia. Eu fui toda arrumada, assim, né? Tipo, 13 aninhos toda arrumada. Então, mas vamos puxar outra coisa. Com 13 anos, qual altura você tinha? Puta, boa Eu tinha pergunta. 1,72. Você entendeu? Ela já tem... Vamos assim, pra Eu tinha quem... todo o porte de modelo. Você já Eu já tem, tinha né? Porque qual é a sua altura? 1,82. Não, com Então. 14 anos você dava o quê? Um Wesley meio de altura? Fácil. Isso mesmo. Caramba. Enfim, a minha mãe me levou nesse evento, e nesse evento tinha stand de algumas agências. Na época, a Way era Marilyn, e aí tinha uma olheira lá. E ela me viu, ela gostou de mim, aí pediu para eu preencher lá um cadastro, tirou umas fotos, só não sei o quê. No dia seguinte, a agência ligou para minha mãe, pedindo para eu ir lá e tal. Então, eu sabia que aquilo era um caminho, assim, que ia mudar minha vida, sabe? E realmente foi, de fato. Eu fui, com 13 anos eu entrei na agência, e com 14 eu fui morar em Tóquio, Você no vê? Japão. 14 anos 14 do outro lado anos do mundo que do não... outro lado do mundo, assim, não tinha, assim, tava começando Skype, né? Eu conseguia falar com meu pai, mas Skype era uma coisa que... É que meu pai sempre foi muito da tecnologia Sim, e tal, ele me que baixou... sorte, né? Ele me ensinou como é que usava, mas ninguém nem conhecia, assim. Caramba. Hoje em dia ninguém usa Skype. E como... como que foi a questão de se sentir segura, a sua família, em relação a você ir lá pro Japão? Não, eu fiquei muito segura porque minha mãe foi comigo. Ah, que bom. A minha mãe me acompanhou até os 18 anos, final dos 17 anos, em todas as viagens. E no fim, ela, por ser modelo, sabia, né? De todos os... Sabia de tudo e, assim, foi bom pra ela e foi bom pra mim também, entendeu? Porque a gente viajou muito juntas, foi incrível, assim. A gente morou em Tóquio, morou em Paris, morou em Nova York, viajou pra Los Angeles. Ela me acompanhava nos trabalhos e me deu todo um suporte, apoio. Nem inglês eu falava, entendeu? Eu cheguei lá do outro lado do mundo, fazendo mímica, entendeu?
E assim, eu vi muitas meninas da mesma idade que eu lá, sozinhas, e muitas que se perderam, né? Tipo, que eu via, enfim, que é muito inocente, né? Uma criança de 14 anos, Sim. né? Então... Mas você perde pra quê, em geral, assim, o modelo? Sobe pra tipo cabeça assim, ganha muito ou coisa promotor errada? te chamando pra balada. Eu acho que deve ter, pelo que eu entendi, algumas coisas, talvez de cunho sexual também, Drogas e né? book Droga rosa. também. Deve ser drogas e book Eu rosa. nunca me esqueço que uma vez em Tóquio, minha mãe, assim, minha mãe conhece todo mundo. E aí chegou em Tóquio, ela já tinha a turma de Tóquio dela, entendeu? E aí os DJs que estavam do Brasil, que estavam indo tocar em Tóquio, ela já conhecia e tal, não sei o quê. Então ela estava toda por dentro. E aí um dia eu falei, mãe, quero ir pra balada. 14 anos. Ela falou, tá bom, filha, eu te levo, vamos. E levou minhas amigas também. A gente foi pra Roppongi, fez umas 3 baladas naquela noite, assim. Só que eu nunca me esqueço dessa noite, assim, que a gente entrou numa balada, a gente foi tinha um promotor que tinha uma mesa e tal, não sei o que, blá, blá, a gente entrou. E aí, um momento, eles começaram a servir um drink, era um shotzinho. E eu já fui pegando, né? E minha mãe falou, não pega. Aí eu, tá bom. Aí ela falou, vamos ali no bar? Aí ela levou eu e minhas amigas no bar e falou assim, olha, vocês nunca aceitem bebida de ninguém, né? E, assim, a gente tá aqui, tá, não sei o quê, mas paga a sua bebida, compra a sua bebida, vamos aqui, ó, compra, o que você quer, tá, não sei o quê. Comprou nossa bebida, 14 anos falando aqui, que minha mãe me dava bebida. É um excelente momento pra gente dizer que a proibida, ela não é recomendada para menores de 18 anos, e se for dirigir, não beba. Não, mas, Beba assim, com eu acho moderação. isso uma coisa muito legal que minha mãe fez também, porque ela estava ali, entendeu? Então, assim, inevitavelmente, eu ia beber com ela ou sem ela, Sim, entendeu? sim. É uma idade que a gente quer experimentar e tal. Então, que bom que foi com a minha mãe, né? Sim. Que ela estava ali e tal. Enfim, me marcou muito que a gente foi, pegou nossa bebida e quando voltou, cara, tava diferente, assim, eu vi as meninas caídas no sofá, assim, meio grogues. Eu fiquei muito chocada, assim. Você tem noção de que isso que você está falando é um alerta para as meninas, né? Total. Como um todo, porque assim, talvez isso tivesse acontecido lá atrás, você viajando como modelo lá em outro país, mas hoje não é uma história diferente que é ouvida aqui, né? Não, total. Isso acontece, entendeu? E eu presenciei graças a Deus não Que bom fui que foi no eu. começo também, foi né? lá no E que você tava com sua mãe começo, junto também, né? que eu me lembro perfeitamente até hoje, foi uma coisa que me marcou mesmo. Então, tipo, que bom que minha mãe Você lembra a tava reação, ali, assim, que você porque viu? senão eu ia ser uma das meninas que ia pegar, Sim. entendeu? Você lembra o que você sentiu, assim? Fiquei meio chocada. Viu até o Mundial do Palmeiras, assim. Muito. Você gosta, né? Parabéns. Deve ter ficado doida, né? Eu lembro que a gente até saiu. A gente foi embora e foi pra uma outra balada, assim, não quis ficar lá, sabe? Mas, enfim, foi bom isso ter acontecido também, entendeu? Coisas que a carreira de modelo, olhando ali as fotos, a gente só vê ali a estética, a foto ali, mas é uma barra, hein? Assim, tipo, te abre muitas portas, né? Então, você tem que aprender a saber quais usar, né? Tipo, de forma legal, assim, correta, que você não vá se prejudicar depois, porque muitas coisas aparecem, né? Tipo, Oportunidades, né? Oportunidades, ir numa festa aqui, ganhar isso aqui e tal, não sei o quê. Então, tem que ter um cuidado, entendeu? E foram quantos anos no Japão, ou meses? Fiquei 2 meses no Japão, eram temporadas, né? E depois eu voltei e fiquei mais 2 meses. Então, total 4 meses que eu morei no Japão. Nossa, incrível o Japão. Sério, eu preciso ir lá. vontade de voltar. Incrível. E depois a gente morou em Nova York, em Paris. Minha mãe ficou viajando comigo um tempo, assim. Foi muito importante pra mim. Muito. Uma dúvida bem de quem não conhece mesmo o universo das modelos. Existe tipo um circuito de lugares assim que são meio que mainstream da moda, que as meninas têm que... Pra falar, olha, você é uma modelo de sucesso. Qual é esse tem circuito? o circuito da moda, né? Que isso que eu ia falar, que Milão, é um Paris, calendário Londres, também, né? Tem um calendário dos Fashion Weeks, né? Mais importantes. Nova York, Milão, Paris, Londres. Osasco não tá nesse roteiro. Não. De repente, né?
Entendi. Tem mercados em vários países, né? Uhum. Mas a gente falar no circuito fashion, né? Que é onde tem os fashion weeks e tal, que são mais importantes, digamos, as marcas mais importantes são esses. Mas tem outros lugares também. Eu morei em outros lugares. Morei na África do Sul também, em 2 meses só. E Barcelona. E tem uma região lá da África do Sul que você passa como uma africana, né? Tô falando porque tem uma parte dos loirinhos mesmo branquinhos lá também, né? Tem. Né? É porque é a colonização holandesa, né? É um negócio assim, é. E tem muita diferença de tratamento para modelo nesses países ou não? É mais ou menos semelhante? Cada mercado é diferente, muito diferente. E o Japão, inclusive, acho que ele é perfeito para ser um primeiro mercado internacional para conhecer, assim, porque eles são muito cuidadosos. Eu lembro, assim, que eles tomavam todo o maior cuidado, me buscavam, me levavam, tinha tudo explicadinho, sabe? Pagava em cash no final, sabe? Era tudo muito certinho, né? Certinho. Uhum. Normalmente não é assim, né? É. Mas o Japão era. E aí eu, enfim, viajei um pouco com a minha mãe, depois minha mãe falou, bom, minha filha, você tá pronta, vai pro mundo. E já com qual idade? Final dos 17. Já tava quase 18 anos. Já queria te emancipar e falar... Não, eu fui emancipada com 16 anos. Mas ela também tinha que seguir a vida dela, sim. né? Uhum. Mas ela cumpriu o papel lá de deixar tudo em ordem. E é bem mãe de Miss mesmo, assim? Acompanha, fica tieta, tira foto e tal? Rola isso? Rola isso, mas assim, a minha mãe é a que fazia o rolê, né, na real. Uhum. Minha mãe... A Nath era que ficava em casa, Exatamente. dormindo e a mãe dando o rolê. Exatamente. Minha mãe era a que fazia o rolê. Mas ela, quando eu conheci, ela tinha realmente, assim, a postura e se vestia como alguém que... Do mundo da moda. Minha mãe é muito jovem. jovem. Ela me teve com 20 anos, 21 anos. Super jovem. Uhum. Então, quando eu fui pro Japão, que eu tinha 14, 15, ela tinha 35. Imagina. Entendeu? Mais nova que a gente. Era mais nova que a gente. Tava aproveitando a vida também. Legal. Mas que bom, né? O fato de ser brasileira e aí depois do fenômeno da Gisele ajuda um pouco ao mercado para as brasileiras? Acho que mesmo antes da Gisele já tinha muitas... Assim, o Brasil sempre foi muito forte nesse mercado assim, de modelos, né? Uhum. Sempre teve o leste europeu e o Brasil. Então, eu conheci muitas brasileiras viajando. Muitas brasileiras modelo. E brasileiros também. E muitas russas, tchecas, né? Tipo, também leste europeu bem forte. E eu morava em apartamentos de modelo no começo. Né? Depois de um tempo eu consegui alugar o meu apartamento e tal, não sei o quê, mas no começo eu dependia um pouco da agência, então eu morava nos apartamentos de modelo, que eram 10 modelos juntas num apartamento, era uma loucura. Nossa. Mas você imagina que a história deve ser muito em paralelo com um menino com o futebol, né, por exemplo. Porque assim, para você de aquele tanto para despontar, e mora em alojamento, tudo, essas faz coisas, sentido, né? É uma comparação... Mas vamos supor assim, isso é uma dúvida que eu tive até agora. Vamos supor que você lá no alojamento tivesse 10 modelos, assim, vamos pensando em... colocando uma coisa mais exata. Quantas realmente engrenaram na carreira? Às vezes nenhuma. Sério? Então é bem... Uhum. Eu vou te falar que então É mais parecido do que a gente imaginava. Porque ainda fiquei... Comecei a falar de futebol, achei que não fosse tanto, mas é realmente bem parecido, difícil. Talvez. Eu não sei muito bem como é que é no futebol, mas eu imagino que seja. E rola uma competição, assim, entre as meninas? Super. Muito. Do tipo... queimar a chapinha uma da outra? Não aconteceu comigo, mas eu já ouvi histórias. É. De botar sal no shampoo para secar o cabelo. Coisas assim, meio loucas. E meio infantis também, né? Eram todas crianças praticamente. 15, 16 e tal. E todas tentando um sonho ali e morando juntas. E era a época, ainda tinha fax. E a agência, no final do dia, mandava um fax com o que você tinha no dia seguinte. Então, se você tinha um trabalho que ia pagar tanto, tava tudo ali naquele fax, entendeu? Meio que todo mundo tinha acesso. Meio que todo mundo ficava vendo aquilo. Ela tem o casting da Calvin Klein.
ela tem o casting da Marc Jacobs, eu não tenho, sabe assim, tipo, ficava meio que comparando, aí gerava uma frustração, não, por que ela tem e eu não tenho, tal, sabe? Algumas meninas levavam isso mais a sério, né, de, tipo, se comparar mesmo. Então, rolava. E tinha umas meninas, uma energia meio estranha também, né? Assim, eu fiz várias amigas, tinha umas bem legais, mas tinha umas que, nossa, eu lembro de uma menina canadense, que ela era muito estranha. Ela não falava, assim, e ela não comia nada. Tipo, a gente chamava ela de passarinho. E só que ela era muito grossa, sabe? E eu tava com uma amiga também, a gente tava aprendendo a falar inglês, então a gente se esforçava, ia no dicionário, via uma palavra, tentava puxar um assunto, sabe? E ela só olhava, assim, sabe? Você achava? Nem se achava, mas acho que ela achava a gente meio estranha também, talvez. Tipo, não batia, entendeu? Ela tá dando entrevista num podcast, ela falou que tinha umas 2 brasileiras. Nossa, falava só com o dicionário. Ficava com o livrinho lá, não sabia. Muito diferentes, entendeu? Eram culturas muito diferentes, juntas no mesmo lugar, de pessoas que você nunca viu na vida, né? Então, tem umas que são mais abertas, outras são mais fechadas e tal. Mas por essa sua vivência toda, quando você viaja, você consegue se inserir rapidamente, assim, com os locais, vamos dizer assim? Porque eu vejo eu que não tenho essa frequência de viagem, quando eu vou para um lugar, não é tão fácil eu ficar inserido no ambiente, porque a gente realmente eu vou como um turista. E você só conhece de verdade quando você conhece um local. Não, graças a Deus, assim, eu tive essa oportunidade de conhecer os lugares de fato, entendeu? Eu morei nesses lugares, não fui como turista, eu estava trabalhando, eu estava vivendo a rotina desses lugares. Então, acho que isso foi a parte mais incrível da carreira de modelo. De conhecer realmente o lugar, né? Conhecer realmente o lugar. E qual é o lugar mais incrível que você morou? Nova York, que é onde eu me estabeleci mesmo, né? Que eu morei por 5 anos. Foi Manhattan mesmo? No começo eu morava em Manhattan, né? Depois você tá um tempo lá, você vê que Manhattan é meio caótico, assim, você quer sair. Aí eu fui morar no Queens. E aí, mas eu tive uma vida nova-iorquina, né? E foi incrível, assim, morro de saudades dessa fase, foi uma fase incrível. Mas outros lugares também que eu gostei, tipo Londres, foi um lugar bem desafiador, na verdade, para mim. Não é uma cidade fácil, eu não achei, pelo menos, assim, não só pelo clima, né, um lugar que chove, que é cinza, né, tal, mas as pessoas são um pouco frias também, e a energia da cidade é um pouco mais dark, assim, sabe, mas só que foi transformador para mim morar em Londres, assim, não sei explicar, tipo, o quanto eu evoluí espiritualmente nessa fase, sabe? Você saiu da zona de conforto. Eu saí da zona de conforto total. E eu estava sozinha, minha mãe já não estava viajando comigo. Eu realmente não conhecia ninguém lá. Eu tive que fazer novas amizades. Isso é difícil, assim, porque você está num lugar que não tem ninguém que você confie de fato, entendeu? Você está conhecendo pessoas novas, né? Mas alguém, assim, tipo um amigo que você já conhece faz tempo, ou alguém da família e tal, não tem. Então, você se sentiu um pouco sozinho, né? E eu passei grandes dificuldades lá, emocionais mesmo, né? Tipo, de cabeça. Mas porque você estava sozinha, talvez? Porque eu estava sozinha, acho que a pressão do trabalho, expectativas... Você não tinha onde descarregar, né? Eu comecei... assim, eu acho que eu tive um período de um pouco de depressão lá. Mas que eu consegui... Ainda bem que eu não percebi que era, entendeu? Que assim, eu estava muito, mas eu não você não se deu conta? Não me dei conta, não fui atrás de um médico nem nada. E eu consegui me levantar, entendeu? Sozinha. E isso foi um grande desafio, mas que me trouxe também muito aprendizado, sabe? De autoconhecimento. Era o combo ali, pressão do trabalho, mais solidão, ausência de casa, era tudo isso que você acha que foi te empurrando para isso? Um combo de tudo, sim. Expectativa de trabalho, acho que de
um término de relacionamento, várias coisas. Tem Tem sempre um homem aí no meio. Lá, eu me dei... A primeira vez foi, mas a segunda, que não teve término de relacionamento, eu também fiquei assim. Então eu tenho alguma coisa com Londres ali. Eu me dei bem lá. Eu gostei. É. Mas você vê que ela falou, que é aquele papo que eu sempre jogo aqui no podcast, que é na zona fora da zona de conforto, que te dá um grande aprendizado e também de o desafio de lidar com você mesmo. Com certeza. Não ali, com certeza. Que aí cria um ambiente, né? E eu, hoje, assim, olhando para trás, eu sei de todas as dificuldades que eu passei em Londres, mas eu tenho um amor por Londres, sabe? Eu amo, porque você evoluiu lá, né? Eu me transformei lá. Eu não evolui, eu me transformei numa outra Nath, sabe? E geralmente essas situações são sozinhas, né? Porque acho que quando você tá com uma outra pessoa, você acaba absorvendo ali, se distraindo ou até projetando. Mas quando você tá com você mesmo, aí o bicho pega, né? Que são os seus pensamentos com você mesmo, que você questiona tudo, né? Sim. No livro dos Espíritos fala que o caminho mais curto para a evolução é se autoconhecer, né? Então, acho que o autoconhecimento é uma ferramenta divina, assim. E quando você mais está na sua própria companhia, mais você desenvolve isso, né? Total. Eu não saberia morar em Londres. Ou eu ia ser atropelado ou eu ia bater o carro. Mas você sabe que geralmente isso acaba refletindo na vida como um todo, né? Bater o carro? Também pode ser. Não, mas a questão de você acabar não se questionando e a sua evolução te transforma até na sua vida cotidiana. Então você não tem iniciativa em algumas coisas, não tem coragem de desafio, como se diz, evita o conflito, não é? Sim. Então tem muito isso. A gente parece que não, mas isso muda o entorno inteiro, né? Sim. Assim, de questão de postura. E sabe uma coisa que me ajudou muito nesse período de Londres? A arte. Foi o momento que eu mais me conectei, assim, com a arte. Eu já gostava, né, de pintar, desenhar. Desde o Japão eu já carregava um caderninho de desenho que eu ia levando, mas eu não levava tão a sério, né? Eu não acreditava nessa minha capacidade de ser artista, né? Tipo, a gente nunca acredita. E em Londres, como eu estava muito sozinha, eu lembro que eu parei numa loja de material de arte, comprei umas aquarelas e tal, e comecei a explorar esse lado. E eu morava lá em Londres, eles botavam a gente em casas de família, né? Não era apartamento de modelo. Então, a primeira vez eu morei com uma senhorinha, que era uma querida, e tinha vários andares, então eu ficava meio que com o quarto e o quinto andar, assim. Desculpa, onde que ele fez? O quê? Em Londres, mesmo? Em Londres. Que eles não tinha apartamento de modelo, eles botavam em casa de família. Pelo menos a minha agência fazia isso. E aí eu morei com essa senhora, e era uma townhouse, sei lá, que aí tinha vários andares, eu ficava ali em cima, então, tipo, eu tinha o meu espaço e tal. Mas da outra vez que eu fui, eu morei com um casal recém-casado. Eles tinham acabado de se casar e eu tava lá na casa. Eles tiveram filho depois ou não? Eu nem sei. Talvez não estejam casados. E era um casal bem inglês, assim, e eles me adoravam e tal, só que eles eram muito formais, sabe? Eu não me sentia confortável na casa, então era meio esquisito. Porque eu, sei lá, ficava mais no meu quarto e tal, e eu lembro uma vez que eu tava pintando, e, enfim, com aquarela, e aí um dia ele me chamou e falou assim, Nathalie, o que é isso aqui? Que tal? Tinha juro, uma micro manchinha no sofá, que eu não sei se era minha tinta, eu acho que não era. Eu acho que era o Roger lá de Londres, assim. E era um sofá meio, que um estofado já tava meio sujo, assim, sabe? Antigo. Aí eu fiquei meio nervosa, falei, não, mas assim, se for a minha tinta é a base de água, sai e tal. Aí fui lá, peguei um paninho com água e comecei a esfregar. O negócio virou... Eu falei, só que era de sujeira, não era da minha tinta. Aí eu pago o estofado, não sei o que. Aí ele só mandou a conta do estofado. Depois. Sério? Mandou. Então eu me sentia muito tipo assim, não posso pintar, não posso fazer isso, não posso, sabe?
Só que eu, ao mesmo tempo, eu queria me conectar com a arte, então me trancava no quarto e ficava escondida, pintando no chão, assim. Mas, enfim, super me conectei com a arte nesse momento. Esse fato de você ter morado fora te aproximou mais da arte, porque assim, Nova York, você anda, tem uma galeria que cai na sua cabeça de arte, né? Você tem a arte espalhada... Não, você tem acesso, né, a grandes galerias, grandes museus, exposições incríveis, né? Tipo, são cidades metropolitanas que passam várias exposições. Respira, né? Respira a arte, tem muita cultura, principalmente na Europa também, né? Então, com certeza, eu tive muito acesso, que foi inspirador. E nessa época você estava trabalhando como modelo, mas se formando como artista, é isso? É por aí? Ou... eu estava Conhecendo? Me conhecendo como artista, Ele geralmente é uma válvula de escape, né? Lá na Europa, principalmente, eu estudei um tempo fora. Tempo curtíssimo, tá? Foram 40 e poucos dias. Mas eu lembro que na aula falava assim, todo mundo tinha uma profissão engenheiro, médico, não sei o que lá. Isso na mesma mesa, fazendo curso de idioma. Mas aí falava o que fazia depois, era tudo arte. Tudo arte. Então a gente não tem essa... A gente não tem isso no nosso sangue, assim. Mas lá fora, todo mundo era fotografia, era pintura, escultura. Todo mundo na mesa fazia arte, assim. Então é muito... Enquanto aqui, talvez, às vezes... talvez até fora, não sei, eu não tenho conhecimento disso. Mas não é tão valorizado. Total. Mas como área de escape, ele é muito... por exemplo, os meus contatos que eu trago para o podcast aqui, veio pela arte. Tem gente que pega e fala, não, você tá vendo a lista que tem nome legal. Então, a arte, ela realmente é muito inclusiva e tem como você... Ela te abre portas também, né? Total. É que o pessoal, às vezes, não valoriza do jeito que deveria ser valorizado. Eu acho, assim, essencial, fundamental, todo mundo exercer uma prática artística, entendeu? Não só pintura, né? Mas fotografia, escultura, escrita, fotografia. podcast. Será que isso aqui é uma arte? Isso que a gente faz, de certa forma? De certa forma, eu acho que eu acho que é. Porque é aquilo que eu volto a falar para você, Roger. Eu acho que é. E você, na parte de comunicação, eu acho que pode ser sim. Vamos ver lá na frente. Daqui a um ano a gente vê de novo esse episódio aqui e ver, mas Mas é um exercício do lado criativo. Assim, então, aí você pegou... você lembra que eu te falei isso sempre, né? Porque no episódio que nós fizemos o Zero, eu falei pra ele que ele era... O lugar dele extravasar, ele é muito criativo, muito. E é na comunicação, tá? Então, se bobear, botar uma caneta e papel aqui, ele não vai desenhar nada. Mas para comunicação, comunicação ele vai embora. E acho que sim. Agora, você falando de fotografia, o pessoal não se dá conta de que isso é uma arte, certo? E hoje é muito acessível. Sim, porque todo mundo hoje tem um celular. Então, se tiver um conhecimento um pouquinho de noções de fundamento da foto... Pô, pessoal, você vê muita gente que às vezes nem estuda, mas acompanha outros perfis que seja do Instagram, ele aprende a fazer umas fotos legais. Tem essa questão de filtro, tudo lá, recurso, cara. Meu muito primeiro legal. contato com a arte, na verdade, foi fotografia. É que eu já pulei pro lado da pintura, mas um pouco antes disso eu tive contato com a fotografia. Que eu gostava de fotografia analógica, dos filmes. Aí teve uma época que eu pirei nisso. Você revelava? Não revelava, eu mandava em laboratório. Mas assim, eu fiz uma mega pesquisa, aí tinha uma coleção de câmeras, e aí todas as viagens eu fotografava. Então, e é diferente, assim, quando você sai pra fotografar, sabe? Com esse olhar, entendeu? Ainda mais pra você, que normalmente você é fotografada, né? Também. Mas assim, você lembra, nós fizemos publicidade lá no Mackenzie, lá tinha a nossa aula de fotografia. Você fez, eu passei por lá. Mas você fez, você lembra? Você fez fotografia fiz. Com a gente, foi, né? Tenho foto até hoje das aulas. Eu também. E a gente fazia e revelava lá. Nossa, revelar... Nossa, cara, que coisa... Você sabia, você que gosta, você sabia que... Eu não sei se tem ainda, mas no Sesc Pompeia tinha um laboratório que você releva. Ah, sério? Depois eu te passo. Tinha um laboratório lá. Eu te passo. Faz. Porque é um prazer enorme você tirar foto e revelar lá, fazer todo esse processo do ambiente da sala ali, sabe, escura, ver fazendo
Você que foca, você tem como mexer na foto. Tem vários cursos legais lá também, né? Demais. Eu dei aula lá, né, de escultura. Dá o ambiente lá muito legal. Eu fiz um curso lá de buril, sabe? O que é isso? É uma gravura em metal. Metal, é. A gente vai tocar nesse assunto ainda. Aí você falou de fotografia, você conhece a piada do fotógrafo? Conta aí. Não revelaram. Pode seguir. Desculpa. É pra isso que você tá aqui. Eu falei, não, artista. É um artista, não é? Artista. Beijo então, Marcelo que me contou essa piada. Vou morrer aqui. Mas que legal esse seu caminho, né? Porque você coloca aqui essa sua iniciativa, ou você retomar isso aí na sua vida, foi justamente por essa dificuldade lá em Londres? Ela estava meio escondida e você se sentiu... Acho que ela florou. Ela florou. Como eu tive mais... Eu estava sozinha, né? Então, acho que a arte virou uma companheira, virou uma amiga. A pintura. Você acha que a arte, pintura, essas coisas, é um trabalho bem solitário? Acho. Eu também acho. Conversando com você agora, também acho. Tinha muito bom na pandemia, que era assim, o artista antes da pandemia, ele sozinho pintando uma tela. O artista na pandemia, ele sozinho pintando uma tela. Tipo, não mudou nada. Não mudou nada. Sabe porque eu me fez lembrar de eu na adolescência, assim, para início da fase adulta, o pessoal saindo. Tinha às vezes que eles ficavam me cobrando para sair junto, eu só queria ficar em casa de madrugada desenhando sozinho. Quando eu tô também nesse momento criativo, assim, processo criativo, eu não quero encontrar ninguém, eu gosto de ficar sozinha. Ela tem uma veia criativa muito forte em questão de explorar diferentes mídias, né? Você. Porque assim, eu vi esses dias também aquele seu vídeo que você fez passando e mudando de roupa no espelho, assim. Tô explorando também. Você é omnichannel. Do Instagram. Ela realmente é. E essa questão da evolução da arte, assim, você vê que a sua arte hoje ela é influenciada muito, lógico, pelo que você absorvia ali de interesse. E ele tem uma pegada muito europeia, né? Eu tenho essa... Você concorda com isso ou não? Eu concordo. Acho que tem bastante influência de lá, assim. Porque eu a conheci... Eu não lembro o ano. Vocês conheceram pela arte? Conta a história do conhecimento de vocês, que eu tenho curiosidade. Foi pelos Gêmeos. Com os Gêmeos. Foi pelos Gêmeos. Então eu não me dei conta disso. Eu ia falar que foi por causa da festa lá, mas não, eu conheci acho que foi no aniversário dos Gêmeos. Foi lá no estúdio. No estúdio. Você foi lá com a Jade. Aí eu conheci lá. Depois teve uma outra vez que a gente saiu, foi pra uma festa. Aí foi onde a gente conversou mais, que eu já também bebi mais, assim. A gente começou a conversar, ficou bastante tempo conversando. Deve ser complicado pra ela, né? Fala, pô, tu conheci um artista e tal. Aí vai lá no estúdio, vê o que você faz, vai ver o fofão, o Nino. Né? Porque no final é uma coisa... É a arte, mas de outra forma. Mais comercial, que também, assim... Não, cara, é incrível, mas eu sinto falta do autoral. Tá. Mas você faz autoral também? Então, eu tenho feito, parei, mas eu quero retomar, assim. É uma coisa que... Porque aí é onde realmente você coloca. Eu tenho alguns desenhos lá. Depois eu te mostro lá uns desenhos, assim, que aí você não vai identificar nada. Um pouco com joias também. Que tem uma pegada comercial. Mais comercial e também. é diferente. Tem que pensar no que vai vender também, entendeu? Vocês, artistas, vocês ficam puto que não valorizam a arte, assim? Tem isso? Olha, acho que tem... Eu vou falar por mim primeiro. Fala você primeiro, depois eu falo. Mais fácil. Eu acho. Porque assim, tem gente que fala, nossa, é um papel amassado. Mas aí, é um monte de arame retorcido. Falar, então, não compra. Ela fica puta. Respondeu. Não, mas é porque vai vir pra mim desvalorizar minha arte, pra quê? Né? Isso não acontece muito. Não direto pra você, mas você sabe que rola, né? Assim, tipo, as pessoas acham que... Porque tem um conceito de arte gente, mas eu não ligo, não. Eu acho que cada um tem a sua cultura. Eu tenho um pouco de percepção disso. Acho que no começo eu tinha mais, tá? Eu ficava incomodado. Hoje, simplesmente, até na parte comercial, se a pessoa começa a questionar muito, fala, pô, você não é cliente pra mim. Você entendeu? Realmente é isso. Porque, assim, não tem como agradar todo mundo. Não tem. Também, né? E também não cabe hoje mais você se desvalorizar em não só questão de arte. Questão como um todo. Entendeu? Total. Porque, por exemplo, o seu é locação de galpão.
Tipo, você vai chegar para qualquer um e perguntar de galpão, você já tem uns anos aí, você domina. Então, você não é um preço de qualquer um, você é o preço de alguém que já tem um know-how disso aí, você entendeu? Eu não sei se o paralelo vale, mas no que eu faço, chega uma hora que você perde o valor, você perde a importância, porque as partes já se conectaram. Então, querem que você perca o protagonismo. Só que o papel que você fez de juntar uma pessoa que quer uma coisa, uma pessoa que tem aquilo que ela quer, tem um valor gigantesco, que aí a hora que realmente a mágica, entre aspas, acontece, você meio que perde o protagonismo. Sim. Isso sim deixa a gente puto, isso sim deixa a gente... A hora que o seu trabalho, sabe, você começa a perder o valor. Sim. Mas, no fim das contas, aí você fala, putz, ou é isso ou não é o dinheiro. Mas aí eu vou jogar pra questão da Nath, assim, acho que uma outra questão também que... Eu acho que você construiu o seu nome, tá? Tô falando num contexto geral, para você também ter uma admiração e respeito maior, porque assim, ela faz trabalho social, é uma pessoa que realmente ela faz campanhas que são marcas relevantes, participa de desfiles, desse circuito que ela tá falando todo, então também acho que cria uma áurea ao redor ali que a pessoa sabe que também tem um valor ali, entendeu? Já é um pouco intimidador. A questão dela até como você, como pessoa, uma mulher esguia, alta, olho claro. Você vê, ela realmente é o padrão de modelo, assim. É uma pessoa que você vê e você fala, realmente ela é muito bonita. Então isso também já é um entorno, assim, que já te deixa numa situação também favorável, sabe? Tô falando como um todo. Porque, por exemplo, ela tá da Forbes, na lista da Forbes. Isso é importante a gente falar. Fala aí. Como foi? Pergunta simples. Foi uma surpresa. Nunca esperava. Assim, eu sempre tive vontade. Imagina sair na Forbes Under 30, tipo, uau. Mas eu não estava esperando. Eu recebi um e-mail e falou, a gente quer colocar você na lista e tal, não sei o que. Manda uma foto e uma entrevista, né? Fiquei surpresa, né? Fiquei muito honrada. O que a pessoa tem que fazer de tão relevante não assim? Sei. Não, ela é modelo de uma carreira estabelecida, famosa. Eu vou puxar pela minha percepção, tá? E nisso tudo você consegue tocar em paralelo uma vida como artista plástica. Eles falaram do projeto também. Então, isso que eu ia falar. E eu acho que é o principal, tá? Sim. Aí como artista plástica, você vê a informação. Então, eu acompanhei a sua evolução também pelas redes sociais. Eu não tenho... faz tempo, né? Já faz um tempinho até. Acho que foi mais de 6 anos por aí. E a gente não fica... A gente não tem um contato direto. Mas a gente, às vezes, tá conversa... sempre falando. Nem tanto sempre também. É menos, né? Menos, depois da pandemia até a gente se viu pouco. Mas assim, eu por rede social, isso é uma coisa que é muito boa da rede social. Eu vi sua evolução do caminho da sua pintura, por exemplo. Aí ela vai para experimentar outras mídias. Ela foi para a parte de escultura, foi para a parte de joias. E além disso, que eu acho que é o principal, ela toca projetos sociais. Então isso eu acho que também, alinhado a tudo isso, cara, olha o que ela faz dentro do dia dela. Você entendeu? Então acho que isso são pontos que colocam o projeto dela lá para cima, que é a questão de ninguém ficar desvalorizando a arte dela, e também de estar na lista da Forbes. Você entendeu? Eu acho que o social é muito, social é muito importante. Na entrevista tinha bastante perguntas sobre o projeto social. Aí rola um convite, pede para mandar uma foto, depois é uma entrevista. Pedia, já estava dentro. Você já está dentro. Já estava dentro da lista. Você foi escolhida. Já puxou a capivara dela. Estava dentro da lista e eles me pediram para eu responder umas perguntas que acho que ia junto com a fotinho, né? Então ia a fotinho para botar. E são quantas pessoas nessa publicação? Não me lembro. Eu também não lembro, não. Não me lembro. Mas eu conheço bastante da lista, viu? Conheço, Você teve o azar que não tem uma Forbes Under 50, né? Você podia, de repente... Você não podia, né? Puta, não dá. Tá vendo tempo que você faz trabalho social, SUS Vivo, entre outras coisas. Não, eu faço bastante, mas o pessoal não olha pensando. Coisa assim. Até olha, mas a fala assim, a idade não bate, né? Fala, já tá fora. Não deu. Mas é legal. Vamos falar um pouco disso aí também, do seu... Foi o seu primeiro projeto social? Foi o meu primeiro projeto de arte, na verdade. Acho que foi ali o momento que eu profissionalizei um pouco. Até então, fala o nome. How Do I Feel Today? Como eu me sinto hoje. Sim.
Até então, eu pintava, mas era mais um hobby, uma coisa que eu fazia para mim. E aí, eu conheci o Rogério Mesquita, que é um grande amigo, fotógrafo. Ele tinha um ateliê numa casa aqui em São Paulo. E aí, ele tinha um estúdiozinho, então não sei o que. Ele conseguiu um espaço nessa casa para eu montar um ateliêzinho também. E a gente se aproximou muito e a gente queria muito fazer um projeto juntos. Aí ele fez um ensaio de fotos, de retratos, assim, que eu ia mudando de expressão e tal. Eu falei, eu vou levar para Nova York, eu morava na época, e vou pensar o que a gente pode fazer com isso. E eu comecei a fazer uns testes de pintura em cima do retrato. Que ano que foi? 2015. Isso foi finalzinho de 2014. Foi a época que acho que eu te conheci. Foi por aí. Por aí. Uhum. E aí eu mandei para ele, falei, o que você acha? Mandei os testes que eu tinha feito. Ele falou, nossa, achei bem legal, mas eu acho que funciona com vários, não só um, entendeu? Imagina se você fizesse vários. A gente ficou pirando, né? Nossa, imagina se eu fizesse um por dia durante um ano, um diário. Aí, tipo, fez um plim na minha cabeça, tipo, é isso que eu tenho que fazer. Tipo, parece que baixou, assim, sabe? É bom, né? Foi tipo uma ideia baixada, assim, né? Que o Rogério tava comigo também, junto. E eu falei, bom, é isso. Então, eu tava em novembro de 2014. E eu falei, dia 1º de janeiro de 2015, eu vou começar a fazer esse projeto. Eu vou pintar um por dia durante um ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Até o meu aniversário. 31 de dezembro, coitado. Obrigado, Nath. O segundo Bom, vamos acabar aqui o episódio de hoje. O seu segundo nome é Réveillon, né? Réveillon. Eu falo que no meu aniversário o pessoal fala, parabéns, né? Aí passa outro dia. E aí? Eu falei, puta, esse ano eu já faço aniversário de novo, mano. Não, todo mundo tem mania de fazer aniversário todo ano. Eu te dou parabéns e feliz ano novo. Não, adoro, já economizo. Mas eu tô falando, no outro dia eu já falo, esse ano eu faço aniversário. Você não, você tem que esperar o ano inteiro, você. Eu já falo, puta, já foi. Aí eu falo, o encerramento do meu aniversário, é os fogos. Eu vou te falar, em casa tem um cerimonial disso, assim. É o cheiro do pernil, ali já começa. Você liga pro Wesley? Ou ali não. Nossa, ali não, te amo. Se não fosse... Não, mas pode amar, você não pode encostar. Ali não que é minha amiga. A amiga mesmo é ali não. Encostar é joelhada na cara. O que você tava falando? Não, ela tava falando do projeto dela. Isso, até você interromper. Tem site, tem perfil no Instagram. Tem. A gente vai deixar na descrição tudo, também, mas tudo. é legal você falar também pra divulgar. howdoifeeltodayproject.com e @ né? Tipo, é o nome. E, enfim, ninguém acreditou em mim. Falei assim, tá. É bom, né? Ninguém. Olha o podcast aí. Todo mundo, tipo, tá bom, né? Ela vai fazer 3 meses e vai cansar, né? Mas eu tinha tanta certeza de que esse era o projeto da minha vida, assim mesmo. Eu falei, não, eu fui até o fim. Você acha que isso te ajudou a projetar mais ainda? Com certeza. Assim, foi um projeto que eu entreguei minha alma ali, né? Tipo, dava pra perceber. Literalmente até, porque chama Como Eu Me Sinto Hoje. Então, eu estava expressando através da arte os meus sentimentos de cada dia, né? E não foi fácil, assim, tipo, óbvio que tinha dias... Tem dias que você tá super inspirado, tem dias que você não tá inspirado, tem dias que eu olhava para aquela foto e queria só rasgar aquela foto, entendeu? E é a mesma foto? A mesma foto. O ano inteiro e cada dia você faz uma arte diferente. Uma intervenção diferente. Eu posso até botar aqui depois para vocês verem alguns. Acho que vamos fazer agora, Fábio? Deixa eu ver como é que faz aqui. Qualquer coisa o Fábio ajuda a gente. Airplay. É só conectar, Fábio? É? Sim. Olha lá. Inclusive, o primeiro que vai abrir, eu pintei na casa do Gu e do Ota. Ah, é? Aham. Ah, é. Verdade. Nem tinha um avatar na época, hein? Ou tinha? Nem. Tinha um. Então, essa é a mesma foto e eu fui pintando um por dia. Durante o ano eu ia escrevendo onde eu tava. Essa foto é sua, é você? Sou eu. Só que eu ia transformando essa foto, né? E assim, o propósito é assim, uma coisa que eu acredito muito, que a arte é uma ferramenta de autoconhecimento e autoexpressão, que é justamente a história que eu estava contando em Londres, o quanto a arte me ajudou a preencher os meus vazios, a me conectar comigo mesma. Então,
usei eu mesma de prova, entendeu? E de cobaia, para mostrar que a arte é essa ferramenta. Meu, como a pintura muda, dá pra ver seu humor nas fotos. Exatamente. Muda completamente. A foto é a mesma, entendeu? Ó. E parece Miami. realmente uma outra, né? Olha, que legal. E eu viajei bastante esse ano, então é muito louco, porque eu levava meu material. Eu comecei assim, pintando com tinta a óleo. Aí depois eu falei, cara, isso não vai dar certo. Tinta a óleo. Tipo, é muito trampo, né? Montar o set, limpar pincel, não sei o que e tal. Aí eu fui pro lápis de cor, porque era muito mais prático e portátil, entendeu? Eu podia viajar com ele. Então, eu viajei para muitos lugares e esqueci milhares de vezes minha pastinha no aeroporto. É? Nossa. Eu não estava acostumada a ficar carregando pasta. Mas você... Tem um monte aqui. Não, mas vai passando, tá toda hora. Ela é muito bonita. Estamos em março ainda. Não, mas é... São 365. Uma Argentina, não precisa... Enfim. Nath, o que você acha da inteligência artificial que hoje meio que faz Cara, isso? eu acho o máximo. É? Você acha? Eu acho. É controverso, né? Porque tem muita gente que tá querendo acabar com isso. Não acho que tem que acabar. Acho que a gente tem que se adaptar a ela. Não tem mais. Não tem jeito, isso. Exato. Ó, Mas você vê como muda tanto, né? E você usou guache também em algum momento? Não, era tudo lápis aquarela. É? Lápis aquarela. Mas lápis aquarela usando água mesmo. Eu molhava a pontinha. Molhava, né? Pra render, né? Senão ele não dá... Tô falando porque você... Usei um pouco de caneta posca. Eu mudava um pouquinho os materiais, mas foram coisas. Eu tô falando mais porque você pontuais. conseguiu coisas muito fortes, né? Uhum. E ele precisa realmente não é um lápis de muito boa qualidade, né? Pra pegar e cobrir desse jeito. Sim. E você incorporou isso na sua rotina nesse ano, né? Todo lugar que você ia, você tinha que estar lá com pelo menos algumas fotos e tal. Um por dia. E registrar. Eu fui. Legal, né? Muito legal. Agora, o que eu ia te falar? Chegou algum momento que você começou a fazer esse trabalho social indo visitando escolas, certo? Então, no meio do processo desse trabalho, que era um trabalho de arte meu, eu senti a necessidade de expandir esse projeto e passar essa mensagem da arte como uma ferramenta de autoexpressão e autoconhecimento. Eu acho que todo mundo é um pouco artista. Todo mundo ele tem acesso a se conectar com o seu estado criativo, independente da maneira que você vai expressar, né? Da forma que ele vai se manifestar. Mas você tem o acesso. Só você buscar, você vai encontrar o seu lado criativo, entendeu? Então, o meu propósito é incentivar isso, principalmente as crianças. Porque eu acho que as crianças, elas já nascem criativas, assim, com esse caminho muito aberto de se conectar com o estado criativo delas. Você vê que toda criança adora desenhar, pintar, e é super criativa. Só que aí o que acontece? A gente vai criando bloqueios durante os anos, né? Na escola, de medo, de insegurança, de achar que não é capaz, de que não sabe e tal. E acaba bloqueando o lado criativo, que é tão importante para todas as profissões, eu acredito. Eu também acredito. Tanto que eu tive muito incentivo do meu pai. E hoje a minha filha, eu fiz o Instagram dela, né? Mas só de arte Pode mesmo. divulgar? Assim. The Art of Valentina? Esse aí. É muito legal. Aí eu até postei um hoje lá, assim, que aí tem uns desenhos que são bem legais, assim, coloco e faço também as artes com ela. Vou começar a fazer escultura de desenho dela, de verdade. Você falou que ela tava modelando com papel? Com papel, com massa também, com papel ela tava usando. Iniciativa dela mesmo, fazer a boneca lá, com tudo, pegando papel e amassando, montando. Nossa, que irado. Eu tenho alguns desenhos também feitos junto com ela. E eu tenho minhas teorias genéticas disso também. Isso a gente vai a gente ainda vai, em qualquer momento a gente ainda vai... Não é possível que não tenha um fator genético, mas enfim. Filha de artista, modelo... Mostra pra gente também... Das crianças, né? Isso. Então, eu... Sumiu, deixa eu ver, vai aparecer de novo? Sumiu, mas eu conecto de novo. Mas deixa eu chegar lá... Aí eu senti que eu precisava expandir o projeto para um lado social, de passar essa mensagem para mais pessoas, né? Então, eu decidi que o How Do I Feel era um projeto social e que eu ia dedicar uma porcentagem das vendas para fundar esse projeto, né? Então, depois que eu terminei essa série
Ela foi comercializada, eu vendi, e eu peguei uma porcentagem alta até, e transformei e fundei o How Do You Feel Today Project, que é o projeto social, onde eu estava fazendo oficinas de arte com crianças com o mesmo propósito, né? Eu vou até a instituição, fotografo cada criança, imprimo essa foto em preto e branco e cada uma pinta em cima do seu próprio retrato, questionando como eu me sinto hoje. Não precisa ser literal, né? Mas, tipo, botando essa mensagem de que a gente pode se expressar através da arte, que a arte é uma forma de expressão, que elas são artistas, que elas podem se conectar com o estado criativo delas, entendeu? E aí, assim, o resultado é incrível. Sabe que isso você tá puxando um negócio que eu aprendi, não lembro aonde, mas não é um tanto tempo assim. Quando eu converso com uma pessoa hoje, geralmente eu não falo oi, tudo bem. Eu falo oi, como você está. Porque quando eu falo oi, tudo bem, eu tô dando uma alternativa de falar tá tudo bem ou não. E geralmente todo mundo fala tudo bem, mesmo não estando. Uhum. E quando você fala como está, você força a pessoa a falar o sentimento que ela tá. Uhum. Isso faz uma diferença muito grande. É verdade. E eu percebi que o quanto mulher consegue se expressar melhor do que homem. Questão de sentimento. Então, porque pro homem é tudo bem, eu não tal, a mulher tem, eu tô frustrada, eu tô magoada, eu tô feliz, eu tô triste e tal. O repertório é muito maior, ela consegue se definir muito mais o estado que ela tá do que o homem. Uhum. O homem é tudo bem, não, eu tô puto, só isso, tô nervoso, não. São umas coisas meio... Eu tenho muitas aspirações assim. Mas é uma variação pequena de uma mesma pergunta, né? Muda tudo. Muda tudo, a resposta encaminha, tira do sim e não, faz a pessoa falar. Interessante, eu vou começar a perguntar como você tá. É muito diferente. Nath, falando em como você tá, que tamanho que é essa arte? A marca é 4? Esse aqui das crianças é A4, o meu era A3. Então um pouquinho maior. Bem maior, E eu dobro, vendi em conjuntos. Todos vendidos já ou ainda tem alguns? Todos vendidos. Tô falando, a mulher tem nome aí, tá pô. Eu sei. Só tem um, que é o meu, que eu não vendo. Sobrou um pra mim. Deve ser o dia do seu aniversário. Não, mas é o dia do aniversário do meu marido. Que legal. Mas foi por coincidência. Sem querer, eu conheci ele depois. Olha o destino aí, hein? Caramba. E já tinha só esse quando você conheceu ele? Esse. Meu Deus. Muito louco, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. Que é o das crianças, né? Aí. Olha que legal. Tem um monte. Minha criança é muito criativa. É demais. É muito criativa a criança. Olha. E é bonito, não é? Então, eu achei muito legal. Olha só. E assim, tem uns super fortes, né? Tipo esse. Sim. Pintou olho azul. Agora, imagina... cicatrizes. Isso que eu ia falar. Imagina isso aí na mão de um especialista, de uma psicóloga que faz uma leitura disso aí. Exatamente. Deve sair cada história aí. É que a soma da forma como eles se permite fotografar mais o desenho, né? Também tem isso, né? Você vê algumas pessoas que já vão... Deve ter muito conflito, né? É bem desafiador esse trabalho, assim, porque... Tem muitas crianças que são abertas e se jogam e tal, mas tem outras que são muito inseguras, né? Principalmente em ONGs, instituições e tal. Então, assim, o primeiro desafio é elas aceitarem a foto delas, entendeu? Tipo, elas se olharem e, tipo, a primeira coisa é, tipo, tia, eu não gostei da minha foto, pode tirar outra? Mas, assim, às vezes não dá, entendeu? Porque eu preparo antes e tal. Uhum. Ela falou, não, mas vamos pintar, vai ficar legal. Aí você tem que ir soltando, entendeu? Tipo, e principalmente as meninas de 12, 13, 14 anos, que já começam a ter um pouco de vaidade, né, e tal. Fã do pai. Não, isso aqui é demais, né? Tá trabalhando com TI já. É demais. Já tá programando, já. Tá editando o podcast. Mas é lindo. Mas e aí elas ficam muito presas na maquiagem, entendeu? Em fazer batom, cílios e tal. E aí eu tento soltar elas um pouco, sabe? E pior que se você ficar tentando muito, aí você tem que tomar um cuidado para não estar direcionando também, né? Tem que tomar todo o maior cuidado, assim. Mas você imaginou o conflito que pode ter em muitas fotos aí, a criança sair sorrindo? Assim, forte. Ela sair sorrindo e o desenho falar o que está acontecendo de verdade em casa. Olha esse cheio de cicatriz. Então,
Elas saem muito felizes, elas pedem para levar a pintura, elas ficam orgulhosas, a maioria, né? Ficam orgulhosas de terem feito aquilo, sabe? No final, a gente costuma fazer um mural, uma exposição, assim, meio que como eles são artistas, a gente está expondo o trabalho, entendeu? E depois eles levam para casa. E eu já voltei em algumas ONGs 5 anos depois para refazer. Eu faço até hoje essas oficinas, o projeto continua. Então, tipo, uma que eu fiz há 5 anos atrás, hoje eu voltei para fazer. E aí tem crianças ou pais que vêm falar que ainda tem o desenho guardado, tá emoldurado, pendurado, sabe? Então, mas é porque você imagina, isso que eu tô falando assim, pensando como mensagem, o projeto que você fez e a pessoa levando embora deve falar muito da vida como estava naquele momento. Sim, total. Né? Eu não entro muito nessa questão, até porque eu não sou psicóloga, então eu tenho medo de entrar, né? Tipo, claro. Aprofundar no assunto, né? Tem que ser uma especialista para fazer. Então, eu foco na questão da arte mesmo, vou incentivar aqui ela soltar e se expressar. Eu não busco muito fazer uma interpretação disso, porque eu não sou formada para isso, né? Mas eu acho muito interessante, eu tenho certeza que tem... É isso que eu tô falando. Imagina quanta mensagem tem nisso. Certeza. Ela tem muita, né? Muita mensagem. Às vezes eu mostro para as educadoras, assim, que conhecem um pouco mais da história de cada criança, né? E elas ficam impressionadas. Nossa, eu nem pensei por esse prisma aí não, viu? Da pessoa realmente... O professora que convive ali e tem mais contato e vê uma arte, né? Total, e você vê um traço de personalidade, assim. Aí tem umas coisas curiosas que acontecem, por exemplo, as cores que mais acabam, que eu tenho que sempre estar repondo, preto e vermelho. São cores fortes, né? Tipo, talvez agressivas, assim, bem mais violentas, digamos, né? Que as crianças, em geral, são crianças carentes, né? 12 anos. Mas as crianças são muito criativas, cara. Demais. Muito, cara. Demais. A criatividade é uma coisa e muito legal, né? Uma coisa que acontece muito também é de... Ai, tia... sabe o tom de pele, né? Que é um tom de pele específico. Tem milhares de tons de pele. Mas aquele lápis bege que todas as crianças pegam para fazer o tom de pele. Inclusive para as que não têm esse tom de pele, né? E se pintam de branco. Acontece muito. Acontece já com... Também tem história relacionada a isso, brinquedo, boneca. Sabia? De fazer a boneca afrodescendente ali, vamos dizer assim, e a criança na hora de comprar não é que quer. É a referência dela. É a referência. É muito louco isso. E aí também, olho azul. Também. Eu acho que isso é uma pauta, assim... sem fim para se discutir. Você vê na arte, como forma de expressão, nos brinquedos, como forma de... Cara, e você sabe que uma das últimas bonecas que eu fiz mais bonita, que eu até postei ontem, que ontem foi o dia da síndrome de Down, né? E eu postei uma que eu fiz junto com uma empresa que chama Cotiplas e a Pai junto. E a gente fez... E tem uma bonequinha com a pele mais escurinha. Cara, a boneca mais bonita dos últimos tempos, que eu acho que eu fiz assim. Cara, que coisa bonita ficou. E o pessoal gosta muito dela lá. Puta, e dá a satisfação no final quando coloca alguma coisa mais voltada para inclusão ou coisa assim, é muito... É diferente, cara, é diferente. Ô, Nath, você lembra a hora que você teve assim, um estalo que você falou... Putz, isso aqui tá me causando um efeito que eu acho que pode fazer sentido para outras pessoas. A hora que você se ligou eu tava no que isso podia virar um projeto? Assim, eu já estava no meio do meu projeto, né? Eu pintando todos os dias. Aquilo estava me causando um efeito tão bom, né? E eu tinha tanta certeza de que é aquilo que eu tinha que fazer, que eu precisava expandir para o mundo, assim. Eu precisava passar essa mensagem. Então, como que eu vou passar essa mensagem? Como que eu vou levar isso para outras pessoas, entendeu? Eu estava no 4º mês, mais ou menos. Em abril. Mas você percebe que essas coisas, ela faz sentido quando você faz para os outros? Sim. Não é? A felicidade, ela só é compartilhada. Só é 100% quando compartilhada. Com compartilhada. E assim, eu acompanhei, dava para ver sua evolução e o quanto você estava realmente vivendo aquilo.
tava. Dava pra total. ver pela Não tem como pela eu não arte. estar vivendo aquilo, eu tinha que pintar todos os dias, assim, é uma coisa que entra na sua rotina. Eu lembro que nesse ano, assim, o meu olhar mudou, assim, porque eu sabia que eu ia ter que chegar em casa, ia ter que pintar. E às vezes eu não estava inspirada, não estava com vontade E de não fazer. rende, né? Eu tinha que buscar alguma inspiração, então eu estava voltada a buscar inspiração diariamente, entendeu? O que me inspirou hoje? E de repente O você que é o belo? revisita elas e você fala, putz, esse dia aqui era um dia que eu não de tava... várias coisas. Tem várias coisas que eu lembro. Do dia, do momento. Legal. Você estudou arte também ou foi meio que... Não, só fiz Orgânico. cursos, assim, esporádicos, mas não fiz uma faculdade. E dentro das artes, você ia até comentar, né, das coisas que ela já fez? Fora só a parte só- de desenho e é, pintura. Vou até antes disso falar de uma coisa que eu lembro também. Cícero Dávila é amigo do meu pai, né? Há muito tempo, Ah, desde o sério? começo da carreira, os dois. Aham. E ele tem um ateliê de escultura, geralmente em mármore, é absurdo, assim, de Eu bonito. já fui lá. Então, é isso que eu ia puxar, porque ela fez um ensaio lá dentro dela, como nesse ateliê, com esculturas Incrível de esse mármore. ateliê. Cara, que ensaio, hein? Nossa, assim. Ficou E bonito. foi um ensaio de uma collab que eu fiz com a Framed, que eu fiz as estampas e eles criaram uma coleção. É. Então era todo... que é Mas- a união da arte com a moda, né? Uhum. Que isso acabou acontecendo comigo, porque eu venho do mercado da moda, assim, de muitos anos, e eu comecei a entrar na arte e eu consegui mesclar esses dois lados, que eu acho legal, entendeu? Uhum. Também com as joias, que eu acho que foi essa a minha... Porque, assim, uma coisa que eu sempre tive medo é de depender só da arte. A gente sabe que é difícil, Sim. né? Uhum. Então, eu pensava assim, eu não quero depender só dos meus quadros, porque tem mês que eu tô inspirada, tem mês que eu não tô, e eu não quero ter essa pressão de, tipo, eu preciso pintar porque eu preciso pagar meu aluguel, entendeu? Tipo, então, eu ficava pensando o que eu posso fazer e tal, não sei o quê. E aí que eu tive a ideia de criar a marca de joias, porque é uma coisa que eu consigo mesclar. Também é uma arte, né? Tipo, Relacionada à moda, né? e justamente, eu tive essa ideia quando eu estava passando uma temporada em Barcelona e que eu fiz uma imersão, assim, no Art Nouveau e no modernismo ali de Barcelona e tal. E eu vi que muitos artistas produziam joias, assim, dessa época, principalmente e tal. Calder, Dalí, assim, vários, assim. Tem um livro que é Art as Jewelry. São vários artistas que fizeram joias que a gente nem sabia. É. Então eu falo, nossa, joalheria é uma outra mídia, né, de arte, é uma forma de se expressar também. E aí eu resolvi fazer, e também tem o lado comercial, né, de uma marca e tal, então, vou fazer isso, vou seguir por esse caminho, consigo unir a moda e a arte, querendo ou não, todo o meio que eu vivi por anos e que eu tenho vários contatos e tal, então poder aproveitar disso também. Hoje, além de tudo, então você também desenha joias, mas você faz para você mesmo ou para uma outra marca? Tem uma marca, que é Você meu tem nome, Nathalie Edinburgh. E eu desenho, assim, são peças mais diferentes, né? Algumas têm um apelo um pouco mais comercial, mas são uma outra linguagem, assim, que eu acredito que tem a ver, assim, com o meu trabalho de arte, né? De pintura. Então, tá ali é uma marca, a minha marca, né? Tipo, E como satisfação, assim, ela realmente faz o seu olho dar um ela brilhinho? faz meu olho dar um brilhinho, principalmente na parte criativa, mas óbvio que tem muitos outros desafios que eu tive que aprender, que é ser empresária, né? Uhum. Querendo ou não, uma empresa. É. Então, não é só a parte criativa, Não. né? Não. Não, acho que até talvez seja 50-50, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, é uma marca pequena, né? Tipo, mas eu tive que aprender todo esse lado empresarial. Business, né? Business. Você tem o e-commerce dela? Vende pela Tem o internet? e-commerce. Vende em alguns pontos, umas lojas. E tem o meu site, que é o e-commerce. Mas hoje o seu carro-chefe, vamos dizer assim, é a modelo ainda? Tá bem dividido. Tá, que legal, hein? Tá. Nossa, que surpresa Modelo pra mim. ainda é uma fonte boa. Ainda trabalho bem.
Mas você tem interesse em continuar? Assim, você tem ainda Tenho super. Eu falo lá pra Paty. Que eu quero ser agenciada até 80 anos. Você quer? Eu não converso com ela há muito tempo, sabia? É? De direito, assim. Ela virou... Ela é minha agente. Ela é meio famosa. Fala pra ela que ela não... fala que é tímida, né? Eu tô achando que ela não quer falar comigo. É isso aí. Mas ela... Mas super rola. E uma coisa muito legal que tá rolando também é as pessoas do mercado da moda me associarem já como artista. Então, muitos trabalhos que eu faço não são só estética, né? por eu ser modelo, mas por eu ser modelo e artista. Então, me incluem ali dessa forma, entendeu? Você vende um conceito, né? Um conceito. Ou, às vezes, também eu faço uma estampa ou faço sei lá, crio uma coisa junto com a marca, entendeu? Que é muito legal. O que você gosta mais de ver hoje? Você ou as coisas que você faz? Quando você tá vendo o seu próprio conteúdo, assim, sua linha do tempo, o seu mosaico do Instagram, assim, o que te dá mais... Como assim? Tipo, foto minha ou as coisas o seu trabalho como modelo, que é você, a sua autoimagem... 100% das coisas que eu faço. Ou... 100%. É o que você faz. Mas é por satisfação de momento ou porque você não te agrada ver você mesmo? Não, porque, não sei, acho que por muito tempo eu fui só modelo também, né? Eu vi muito a minha imagem. Não sei, eu acho que... Ou quando une os dois, assim, mas eu, por exemplo, postar uma foto só minha, assim, já não acho que ela tem um sentido, sabe? Tem alguma coisa. É aproveitar. Bom esse seu gancho, Roger. Você tem como mostrar algumas fotos de você como modelo? Como modelo, tenho. Você Eu tenho separado aqui. Eu separei só a da L. Não, então pode ser só essa mesmo. Pode ser? É. Tá. É que essa Alguém ligou bem na hora, tá? Alguém ligou bem na hora. O maridão, né? Foi, maridão. Mas ele sabe que eu tô aqui. Sim. Ele vai entender que eu só fiz um eject. Play. Foi a última capa que eu fiz, saiu agora em janeiro. Da L. Uma capa digital. E são as minhas joias também. É, isso que eu ia falar, das joias. E você viu como muda, Roger? Esse brinco é um mamilo. Chama... ele também é porque você fez tipo um broche no começo, né? Eu fiz um broche, tem um brinco e tem um pingente. O pingente eu tinha visto também. É uma transformação, né? Esse é o momento em que muita gente está assistindo e vai falar, já vi em algum lugar. Conheço esse rosto. Pode ser. Mas eu, ser bem sincero, assim, se eu olhasse assim, eu não ia te identificar, não. Muda bastante, Total. Né? Agora você vai ver mesmo ela do jeito que realmente é. Aí você vai ver em campanhas. Isso que eu tô falando, de eu ir lá no outlet e ver você... Sim. Cartaz grandão, normal. Aí você vai... porque esse é um editorial mais fashion. É outra pegada. É uma pegada mais artística. Tá? Você conseguiu, então, juntar as suas duas principais atividades hoje, né? De modelo e de joias. Essa também é sua, essa joia? Essa também é minha, é feita com concha de abalone natural. O que é abalone, gente? Abalone é uma concha. Avalone? Ou Abalone, deixa eu mostrar um pouco. Interrogação. Não, mas E esse, então, você, por exemplo, hoje já te dá mais satisfação ver alguma coisa assim, que é você com a sua joia, certo? Aqui um pouco das joias. Ai, tá escuro aqui na tela. Não, mas qualquer coisa na edição a gente joga na tela cheia, não tem problema. Bom, essa aqui foi a última campanha que eu fiz, que aí eu fiz a direção criativa também. Opa, então, temos diretora também nascendo aí, ó. É um tudo, né? A gente faz de tudo. Geralmente o artista, ele é incomodado, né? Ele vai fazendo de experimento. Eu tô até vestindo algumas aqui. Aí, tá vendo? Tirar aqui. Caramba, mas essas joias aí são todas feitas da sua marca? Sim. Caramba, você tá... Brinco, colar, tudo. Como que produz em série isso? Dúvida amadoríssima. Cara, a joalheria é um processo complicado, viu? Você modela em uma base, assim... Tem a ver com o seu negócio? Não, tem a ver. Inclusive, até por isso que eu te perguntei, você falou que fazia a modelagem 3D, eu perguntei se você já tinha feito joia. Eu tô com... Eu tô montando uma empresa de joias também. 3D, tenho, tá?
15, 16 Tô impressoras. empresariando, Fábio. Vamos 15 a conversar 16. depois. Não, mas a gente... eu falei pra você pra gente conversar, né? Vamos Porque eu tenho... conversar disso. Mas só se eu participar também. Aí é projeto social que eu quero fazer com ela. Eu também faço. Tá bom. Você quer fazer uma social? Hã? Quer fazer uma social? Eu quero fazer um social com você um dia de prótese, pra quem perde membro. Amputado. Tá. Não, mas mas eu começo a falar, ele acha que é outra coisa. Não. Vai saber, né? Não, mas acho que tem Você é de casa, o que você acha? Eu tô fazendo já. É. Então você já não vai rolar. Roubou minha ideia. O Roubou minha projeto ideia. já foi feito. Não, mas eu vou até falar aqui que é bom pra eu me comprometer, botar mais assim no ar pra pessoa entender, mas tem um amigo da minha irmã que ele sofreu um acidente no metrô e perdeu a perna. Uhum. E isso mexeu muito com a autoestima dele, a gente tá fazendo lá um projeto com ele lá pra... A questão mais é de... Tanto que eu não divulguei, não é questão de divulgar. Tô falando agora porque vai aparecer, mas a gente... Questão de, sabe, dar uma autoestima pra aumentar, assim, né? Então vamos fazer um personalizado lá. Mas eu até falei pra ela, tem uns 4 rolando lá, já. Demais. É. Projeto. Cara, o problema é a vida adulta. A manutenção da vida adulta, a questão de trabalho e tal, de ter fazer... Administrar é complicado. Mas... Delegar, assim, né? Você tem feito muito isso, né? Delegar eu tenho, você já viu, né? Só que assim, e também a chave virou agora, tá? Mas de delegar foi. Mas Eu a melhor não coisa. consigo, Não, mas na hora que você conseguir, aí você vai ver que... Libertador, né? Libertador. E talvez justamente por esse caminho que eu vou conseguir fazer a perna do menino. Você entendeu? Sim. Então aí você vai numa questão de, tipo, abrir abrir mão de uma parte sua, que às vezes você realmente desce degrau para você aumentar depois internamente. Sim. É legal isso aí, sim. Foi poético, hein? Foi bonito. Vai. Mas volta pro processo criativo da joia. Eu comecei a falar de membro, ele começou a rir, daí ficou sério, mas eu tenho dúvida mesmo de saber como... Quando eu decidi fazer joias, aí eu fui estudar, né? Aí eu fiz um curso em Nova York e eu fui para joalheria artesanal para entender, eu queria entender o processo de como produzir uma joia do zero. Assim, Você tem ensaio disso também, né? O quê? Você tem ensaio, né? Tenho. Bonito também. Tenho. E que eu preciso, até para você poder delegar depois, passar o trabalho, você precisa entender como que é o processo, o que dá para fazer, o que não dá. Papo da gente hoje, hein? Nada a ver. Então, aí eu achei, assim, completamente fascinante o processo da joalheria. É artesanal, muito louco, né? É muito artesanal. Aí você mexe com fogo, maçarico. É um estúdio lindo, assim, tipo... O meu não é lindo. Não é lindo, mas o meu é só sujo pra mesmo. gente entendeu? É completamente sujo. Eu nem vou lá por isso. Mas cheio de ferramenta, enfim, e é completamente artesanal e tal. Assim, eu fiquei muito tempo nesse processo bem artesanal até começar a fazer umas peças em 3D, entendeu? Mas eu queria entender todo o processo primeiro. Então, eu voltei para o Brasil e continuei o curso aqui. Aprendi a fazer joia, de fato. Primeira coleção praticamente eu que fiz na bancada, entendeu? Aí depois eu repassava a produção, né? Sim, tipo, sim. Fazia a peça piloto, a gente faz a peça piloto, fazia na bancada, aí tira um molde, faz a fundição. É a mesma coisa. É que hoje é tudo feito na impressora 3D. É que aí tem a impressora 3D, que você já cria o molde em resina e tal, né? Mas você pode fazer um molde já direto no metal também. Sim, sim. E a primeira coleção foi praticamente feita na bancada, e aí a segunda já comecei a fazer no 3D, que é outra coisa legal também. Mas a segunda parte é artesanal, que é a parte do acabamento. Isso não vai... O pessoal tem uma ilusão muito grande de que a peça do 3D sai pronta. Não sai pronta. Não sai pronta. Cheio de rebarba, né? De coisa. Tudo. Você vê, tem que fazer máscara, todo o acabamento. Quem segue o Instagram do estúdio sabe que não é. Aqui me posta direto. Eu gosto de postar o making off. Eu gosto legal. é bem mais legal do que a peça final é só uma peça. Agora você falar de a pessoa nem imagina como que você fez Não, aquilo, né? Por isso que eu tô falando, que aí se você mostra isso, a pessoa tem uma leve noção de que custa mais do que imagina. Que aquilo tem mais valor.
Entendeu? Mas assim, eu sou a favor, apesar de eu estar modelando há muito tempo no digital, eu sou totalmente a favor do manual. E eu não tenho feito, mas sinto uma falta. Nossa, é bem mais legal. Você está totalmente no digital, né? Praticamente. Eu tô um pouco também. Assim, na parte de joias, né? Mas eu adoro ir pra... De vez em quando eu vou. Nossa, legal, né? Você divide seu tempo produzindo no lado criativo, mais administrativo? Hoje assim, eu sou ariana, eu não gosto de rotina. Eu não tenho uma rotina, não é assim, de segunda-feira é joia, de terça, não sei o quê. Eu vou de fases, entendeu? Então, tem fases que eu tô mais criativa pro lado das joias. Aí eu desenvolvo uma peça, uma coleção e tal. E tem fases que eu entro na pintura, então começo a pintar quadros. Mas eu não consigo fragmentar isso, porque eu preciso ter uma certa imersão para oferecer algo mais genuíno, né? Tipo, eu não consigo pintar um quadro e parar às 2 da tarde para fazer um call, entendeu? Tipo, no momento que eu tô pintando um quadro, eu tô pintando um quadro, tipo... Entendeu? E eu fico 8 horas ali e nem me liga. Eu tenho esse problema no meu estúdio. Que eu tô fazendo um negócio lá, o pessoal é difícil um pouco, às vezes, de entender que não rola falar comigo ali agora, porque realmente é isso. Porque quando corta, às vezes você corta, e pra você retomar, às vezes você nem consegue. Ou você demora umas 2 horas pra conseguir retomar. Às vezes toma um rumo diferente até. Se você corta no meio. Tem quadros que eu comecei que não deu tempo de acabar, porque eu tive que viajar a trabalho, sei lá. Cara, é difícil voltar pra ali, entendeu? Difícil. E às vezes quando eu volto com outra ideia, com outra coisa. Dúvida pra vocês, artistas maravilhosos. Tudo que vocês modelam em 3D, precisa antes ser um 2D ou às vezes você vai direto? Por exemplo, você vai fazer um desenho de uma joia. Você primeiro faz no papel a ideia 2D. Do que você quer, e daí depois você... E você é a mesma coisa? É porque você já faz direto no 3D, porque você sabe mexer na ferramenta. Eu não mexo na ferramenta, então eu tenho um modelista 3D. Sim. Então eu faço o desenho no 2D, bonitinho, especificado tecnicamente. Essa parte aqui tem tantos milímetros, essa parte aqui tem X centímetros, ela é curva e não sei o que, blá, blá, blá. Tem que explicar o máximo possível de detalhes para ele entender o meu desenho e fazer no 3D. Entendi. E vai e volta muitas vezes até acertar? Ou... Às vezes sim. Às vezes sim. Seu processo é diferente, pode ir direto na... Eu até tenho condições de fazer isso, mas não é o foco do meu estúdio. Por exemplo, se for questão de impressão, ok. Mas o meu trabalho, porque aí quando vai para muito técnico, eu gosto mais da coisa orgânica. E o seu tem a pegada orgânica, mas quando envolve muito medida, eu consigo fazer lá. Não estou falando pra gente no questão de conversar lá. Mas, cara, são detalhes que, assim, a gente acha que é besteira, olha na régua, mas como artista, isso é essencial. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Principalmente na joia, porque, assim, um brinco, se ele ficar com uma medida diferente, ele pode ficar muito pesado, entendeu? Então, tem que ter a parte técnica, assim, pra joia, né? E eu vou te falar que joia, nem só isso aí, não. Qualquer curvinha, quanto menor for, faz uma puta diferença no design. Aí você olha assim, você fala, um leigo olha e fala, pô, o que tá com esquisito ali? Alguém que entende mesmo, sabe que é um meio milímetro ali que estiver errado, ele já não passa a mensagem que tem que ter. Cara, a arte é muito complexa, quem não entende tanto não sabe que qualquer coisinha fora do lugar assim já muda totalmente a percepção, né? Totalmente. Qual é a diferença de joia e bijuteria? Joia é feita com metais nobres. Então, prata, ouro, platina é considerado joia. E bijuteria é feita de metal normal, assim, tipo, pode ser latão, cobre. Entendi. E aí você pode, se você tem uma bijuteria feita num material não nobre, mas aí você banha ela num nobre, ela passa a virar joia ou não? Não, que pode ser bijuteria. Mas assim, até me corrigindo, na verdade, existem joias feitas de plástico, assim, mas são obras de arte, né? Tipo, sim. Que tem um design e tal, não sei o quê. Então é uma linha tênue, assim, um pouco. Mas, assim, nesse caso, tipo, existem várias bijuterias, né? Ou semi-joias que falam, que é um metal comum, com um banho de ouro, mas às vezes não é um banho muito espesso, é aquele banho flash que falam, entendeu? Só dá cor, né? Na joalheria, no meu caso, eu trabalho com prata. Eu faço alguns projetos em ouro, mas,
projetos especiais para algumas clientes, mas o meu trabalho mesmo, que você vai encontrar no site e tal, é em prata e com banho de ouro. Só que aí o meu banho já é um banho espesso de 20 camadas, entendeu? Que aí é uma qualidade diferente. Sim, entendeu? ele cria uma espessura ali que não é frágil que não vai mais. sair fácil, não vai sair fácil. entendeu? Então, tipo... O conceito ele tá mais então no material e não no processo, né? Sim. Que... E aí sim. tem mais durabilidade, obviamente, né? Tipo uma joia que você diz que é passada de geração para geração, né? A joalheria, ela tem essa característica, as joias, que elas vão durar para a sua vida. Você paga caro, mas... Sim. Entendeu? Você vai passar para sua filha, vai passar, né? Mas você sabe Você que... falou pra ela que tinha que trazer presente? Falei. Convidado? Você trouxe, né? Trouxe, ó. Tá aí, na orelha dela ali, ó. Lá, já vai deixando Peraí aqui. que eu vou né? ver se ela trouxe Quer- presente por Qual é baixo. o tamanho de anel mesmo de vocês? Aqui é Corinthians, meu. Já vai deixando isso aqui, ó. Você deixa. Mas você sabe que essa questão sua de usar tanto prata pode mudar, né? Como artisticamente falando. Porque eu também, eu odiava dourado. De verdade, assim, achava. Hoje eu já tenho uma admiração, sabia? Muda, muito doido isso, assim. Então, vai mudando os eu gostos, até né? uso bastante dourado, assim, prata e dourado. Mas o meu dourado não é assim, do meu e-commerce, né? Não é ouro maciço. É prata banhada, Sim, entendeu? sim. Que é melhor banhar prata do que qualquer outro metal também. Sim, porque ela é considerada joia, um metal nobre, tem durabilidade. A gente pode, daqui uns anos, se o banho desgastar, a gente banha de novo, entendeu? Então, tem uma qualidade, assim. Mas a questão de glamour, de mensagem do dourado é muito diferente dos outros, sabe? Assim, realmente o pessoal falar que é dourado já é uma outra aceitação, sabe? Mas a questão de cor, não é? Mas a questão de cor, assim, tudo eu acho... O prata, ele é muito mais coringa, eu acho, vamos dizer assim. Mas tem essa eu tô questão numa onda aqui, ó. mais prata até, as joias que eu escolhi pra vir aqui hoje. Vamos falar da proibida mesmo, você falar. Porque ela quer passar um status mais de... Ou puro malte, tudo for, já lança um dourado, né? Que no fim das contas é um pouco da sofisticação, cor do próprio produto e tal, né? Sim, mas eu tô falando, ele passa uma credibilidade, um status diferente, entendeu? Sim. A cor. Sim. A cor fala muito, né? Muito. Muito. Tem dessas de, por exemplo, a pessoa reconhecer, olhar e falar, isso aqui é uma Nath Edinburgh. Ou não, Olha! não, pela como se fosse assinatura, tal, você reconhecer. Acho que sim. Porque, Eu assim, acho, eu acho que tá criando identidade sim, Tem tá? uma Eu acho. identidade, assim, óbvio que minha marca não é tão conhecida, né? Não, mas é uma construção, né? uma Eu acho construção, que tá no caminho da construção, sim. Não, eu não... pergunto pelo seguinte, eu já tive tatuagem reconhecida. Sim, Porque sim. tem tem uma uma Tem, identidade. assinatura. Acho que isso é o que todo artista quer, né? Mais ter, tipo, uma identidade. Uhum. Porque é o mais difícil, né? Assim, talentos muitos têm, né? Tipo, de saber desenhar, de saber... Eu falo isso. Né? Tipo, tem muita gente que tem. Assim, O conceito é outra coisa. Exato. Agora, você ter a sua identidade, aquilo que a pessoa vai olhar e falar assim, esse quadro é da Nath, entendeu? Isso é muito legal. Eu espero ter. Eu falo muito isso do Romero Brito. Porque, assim, no mercado, o pessoal não odeia ele. Fala, puta, a arte dele... Geralmente, quem gosta, quem não entende de arte muito, assim. Quem entende, tem muitos críticos, né? Mas eu falo, cara, o cara chegou... Você viaja, vai em aeroporto, tem caneca, bibelô, tudo dele, e você bate o olho de longe, você sabe que é dele. Não dá Cara, pra desmerecer. Então, ele, exato. Né? Assim, em vez do pessoal falar, putz, o brasileiro conseguiu isso aí, porque, cara, você identifica e todo mundo sabe quem é. Tem o seu valor absurdo ali. Ele tem uma Gêmeos identidade. também já tem. Né? Gêmeos é a mesma coisa, porque o Gêmeos... Você já viu ele desenhando isso? Você já viu os sketchbook dele? Quem não conhece os Gêmeos e olha a arte deles, fala assim, puta, mas que desenho... Tem alguns que falam, que desenho feio, não sabe desenhar. Ele tem tanta coisa de noção de desenho, pega o sketchbook dele e vê rascunhos. Nossa, é incrível. Cara, eles têm muita fundamento de desenho, não é? Assim, de conhecimento técnico. Geralmente essa coisa de arte fala assim, que você precisa primeiro aprender a construir para depois desconstruir, certo? Sim. Então você sabe todas a anatomia, a proporção, como construir uma arte ali, para depois o processo é ser reverso de você
criar sua identidade, desconstruir, mas ela tá com fundamento ali. Eles são O assim. caminho do Picasso também, né? Que É. é super acadêmico. E é quem olha fala que é tudo desfigurado. Você vê os trabalhos do Picasso, assim, da época acadêmica dele, você não fala. Tipo, é perfeito. Perfeito. Assim, realismo e tal. É. E depois ele foi desconstruindo e criando a identidade marcada dele, né? Que louco, isso não quer dizer que não sabe, né? Quer dizer Não, que sabe muito mais muito do mais. que... Muito mais. do que muito deveria mais. até, né? É igual eu falo de escultura. O pessoal fala, mas como que eu faço para aprender a modelar? Eu falo, primeiro aprende o 2D. 2D é mais importante do que aprender a modelar, assim, sabe, de cara. É o fundamento. É igual quando eu falo que eu curto mais ver o sketch, o rascunho. Porque ali fala a identidade do cara e como que ele tá pensando para chegar no resultado final. Uhum. Quem faz muito isso é o Fred, né? Ele posta direto, né? O nosso Fred. É o nosso Fred, Não ficar falando dele, você falou. Não vou falar dele. Frederico. Um abraço, Fred. Não vou falar de você. Não Fred. vou falar do Frederiscos. @Frederiscos, não vou falar dele. Então tem muito disso. Os gêmeos mesmo, eles tem coisa que eles desenham direto. Alguns exercícios meus de arte são desenhando sem tirar a ponta do... Sim. Que é bem desafiador. Bem desafiador. E os gêmeos, por exemplo, igual quando eles ficam... Eles desenham as letras. Cara, absurdamente difícil. E eles... Nossa, demais. E eles desenham assim, ó. Ele fala, e aí? Botando... Vê aí quem... Eu uso papel e... Eu uso lápis e borracha aqui, é na caneta. E vai direto limpo, assim, ó. Certinho, tamanho, medida. Você já viu nos cadernos dele, assim... Cara, absurdo, assim, de certinho a arte dele. Cara, muito... Não dá medo, não, dessa evolução de... Eu acho que um dia, a gente falou de tatuagem, vai chegar um dia que você vai conseguir pôr o seu corpo num lugar e vai imprimir... Vai. Nossa, tá chegando... Uma tatuagem, tá chegando aí, muito esse dia. acabou. Tá chegando muito esse dia. A gente tá falando aqui, daqui a pouco esse vídeo já tá totalmente ultrapassado. Cara, eu acho muito louco. Não dá medo pra quem é artista? É um medo do desconhecido, né? Mas eu acho que assim, não tem como voltar mais atrás. É isso, e a gente tem que se adaptar a isso e tirar o melhor disso, entendeu? Então, eu acho que de tudo tem um lado bom e um lado ruim, óbvio. Assim, o próprio Instagram, por exemplo, tem um lado muito bom e um lado muito ruim, né? Mas eu acho que a gente tem que começar desde agora, assim, eu sou a favor de agora começar a entender essa ferramenta e, tipo, usar a meu favor e, sabe? Porque senão eu vou ficar para trás. Vou usar. Eu posso chegar um dia, daqui 15 anos, e falar, eu quero um quadro em A0 da Nath, 2 referências pro chat GPT da vida lá, que vai ter lá na frente. Pode, mas você vai ter uma imagem digital, você não vai ter uma pintura. Então, mas aí até então, quem que vai falar que é o que não é, quando eu ponho na minha parede lá? Até, às vezes até, sei lá. Wesley. Esse papo... Não, eu não vou fazer, tá? Por favor. Não, eu sei. Eu vou no seu e-commerce lá. Mas lá. que eu digo assim, eu acho que é muito diferente você ter uma imagem digital impressa e você ter uma pintura. Se você botar, sim. É bem diferente. Sei. É que não é... Mas Romero Brito deve ser fácil fazer. Que tem tanto... Depende também o quanto existe já, né? Não, mas aí eu acho que tem a questão de... Se você fizer isso, talvez o artista tenha que, em algum momento, conseguir fazer essa separação de entender que o consumidor da arte dele desse aí vai ser isso que o cara vai fazer, mas o que sempre vai ter um consumidor que realmente quer a arte, entendeu? Que é aquela coisa do tradicional. É isso que eu tô falando. É que nem hoje já e talvez ela valha muito mais também, né? Hoje tem NFT. Qual? Você pode... A original passe a valer mais conforme mas quanto mais você vê em sneaker, por exemplo, em tênis, tem tudo é assim. Eu acho que isso a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Não vai, porque... Por exemplo, quem é admirador da arte mesmo, ele não está comprando só a arte final, ele está comprando toda a história que vem junto, o processo inteiro, entendeu? Então, é todo o momento do artista, o que fez ele pensar, a interpretação dele da relação à arte, do que acha, é o ambiente. Por isso que eu acho que o registro do bastidor é tão legal também. Sim. Quando um consumidor vai comprar e vê todo o registro de como foi feito. Cara, você consegue documentar seu processo? Fotografar ou filmar? Assim, às vezes é tão intenso que você esquece, né? Às vezes eu esqueço. Você tá tão inserido ali que você esquece dessas coisas. Mas é super importante. Eu tenho dado mais valor depois que a gente tem falado mais sobre o processo e menos sobre resultado nesse tipo de construção, entendeu? Então, passou a ser um conteúdo que, acho que não só a mim, né?
você deve ter o que é bastidor do estúdio, tem mais... Tem mais visualização. O engajamento é muito maior. O engajamento é maior, as pessoas gostam de ver como que do é feito, processo, né? Eu, na verdade, eu tô, assim, armando mesmo lá para pegar uma pessoa para ficar 100% do tempo só registrando. Tudo. Muda, como chama seu projeto social? É How do I feel today? Então, mete um How do I do, sei lá. How do I do? Abre, já faz um arroba. Antes de você sair daqui, é gravado. Já registra, já faz o arroba, já cria, já deixa ele lá guardadinho e vai pra cima, que eu acho que é uma boa. Legal. Né? Sim, tanto que eu falei do registro dela, é o seu registro da parte de joias lá, que você tá lá com maçarico, tudo é bonito. Essa questão de que, por exemplo, o ambiente do estúdio de arte, ele é uma bagunça, é sujeira, que for ali, mas ele pensando artisticamente como um registro fotográfico, geralmente são as melhores fotos, não são? Sim. Porque é aquela coisa mais poluída, cheia de informação e você tá ali no meio fazendo. Uma das fotos que eu mais gosto lá, o pessoal sempre elogia, puta, eu tô num total sujeira, caos. Mas tá ali inserido no meio ali com uma luzinha meia boca ali, cheio de pote de tinta. A gente vai fazer o nosso episódio 100 ou 1 ano de Papo de Escada lá no estúdio. Vamos levar o Podset pra lá, toda a estrutura, e a gente grava lá como cenário. Legal. Vamos? Legal, hein? Aliás, eu preciso conhecer seu estúdio, né? Tomou vacina antitétano já? Tá em dia? Leva a carteirinha de vacinação. Não, mas você sabe que é só marcar, né? Sim. Já falei, marcar, que você é muito... Você tá na... marcado. É só marcar, Fábio? Faço assim. Depois que a Nath foi pra Forbes, aí ficou complicado. O Fábio também eu chamei, mas ele, sei lá... eu chamei ele, mas ele é dono... Esse estúdio dele aqui, ele não consegue... Ele é bem apegado, sabe? Mas eu entendo, porque assim... Não, porque você entende que é dele. Ele vai sair de férias, ninguém nem vai gravar, né? Nem vai gravar. Porque será? E ele fala que não é dele, mas tudo bem. Bom, acho que é isso aí, né, Roger? Pô, foi demais. Foi demais. O que você achou? Amei. Não é legal? Achei o máximo. E adorei, assim, poder reviver um pouco desses momentos, é legal, né? Contando. Mas você percebe que quando a gente coloca pra fora e fala da nossa trajetória, a gente não se dá conta de tanta coisa que a gente fez? Então, é isso. E não é legal? Sentindo. Porque você tá vivendo hoje, você esquece do que foi, você conta a sua trajetória e você fala, caramba, eu passei por isso, eu venci isso, tal. Totalmente. Agora você entende por que você tá na Forbes? Passou a fazer sentido agora, talvez? Passou. Passou, né? Sim. De verdade, não foi? Sim. Parabéns. É de verdade mesmo, parabéns. Obrigada. Tá, acho que você tá numa evolução muito bonita, assim, tá legal de ver. E dá pra perceber bastante, assim, sabe? Como você é intensa nisso e quanto tem a sua evolução e sua identidade. Essa questão da joia mesmo, assim, eu acho que você tá num momento de construção, mas eu acho que você tá no caminho certo. Assim, de ver, assim, por exemplo, eu já sou capaz de olhar assim e lembrar de você que talvez que você seja autora daquela joia. Eu fico muito feliz de ouvir parabéns. isso, verdade. Não, e o que vem por aí talvez seja muito maior do que o que é hoje, né? Porque já se imagina como diretora de conteúdo, né? Para criação de joias. É um negócio sem fim. Você vai se reinventar. Ao mesmo tempo, tudo está conectado também, né? Dessas profissões que eu escolhi. Eu acho que elas se entrelaçam, né? No universo da arte e da moda, você ainda vai arrumar mais coisa pra fazer. Boa. A gente ainda vai ter outros A gente vai ter outro papo de escada com a Nath lá na frente, já falando de outros momentos da vida dela, inclusive, eu transformadores. penso em refazer o How Do I Feel Today, porque ele vai completar 10 anos em 2025. E é a primeira vez que eu tô falando publicamente isso. Já comentei com alguns amigos, estou pegando opiniões, porque é uma coisa muito intensa que eu vou ter que viver, né? Tipo, numa outra fase da minha vida. 10 anos depois, eu vou estar com... Eu tenho 30, eu vou estar com 32. E... Velhinha, né? Velhinha. Num outro momento da minha vida. Sim. Concorda? Tipo, até num outro momento, numa outra fase como artista também. Sim, vai mudar então, totalmente. Vai mudar completamente. Eu acho interessante ter esse registro que eu tenho, né? De 2015... O How Do I Feel que eu fiz, pintei todos os dias. Aí eu vou fazer em 2025 outra foto, Nath, 32 anos. Minha vida vai estar diferente. Eu tô morando em outro lugar. Eu tô numa nova fase de artista.
E eu vou registrar esse momento e daqui a 10 anos de novo. Daqui a 10 Eu anos acho de novo, legal. e daqui- Interessante. Pergunta pra gente o que a gente acha. O que vocês acham disso? O que você acha? Faça, né? Pelo amor de Deus. Eu não esperaria nem 10 anos sei lá. Mas Porque assim- é muito intenso, né? Pintar todos os dias. Então É. você tem que se dedicar muito a isso. Acho que eu vou ter que parar de pintar outras coisas e pintar só o Hall da Fio durante um ano. Eu né? também acho, porque a rotina da vida, vamos dizer, em outra fase de vida. Porque imagina, 10 anos atrás você tinha 20. Tava Não, com você vai estar 25, 20. Você é. tava, 24, 25. Então, sabe, é outra cabeça, outra coisa lá, obrigações da. A própria Da foto vida já é do outra, né? É. Você vai pintar em cima. Sim, Já, então. já é. É, e também é rotina tudo. Então é outra, assim, que você tem que priorizar e vai ter que ter um momento só pra isso aí, né? Ele é um compromisso fortíssimo, sabe? Totalmente. É assim, como minha vida vai estar, né? É, Casada, talvez com um filho É, pequeno. é. Né? Então, mas é isso mesmo que eu falo, porque às vezes ela vai ter que fazer alguma coisa pra realmente cumprir a tabela ali. E às vezes ela vai ter um tempo ali, outras vezes ela vai Tem ver pra o me marido dedicar. ou mulher ou pet que seja ali e vai olhar e vai... Pô, eu já ia dar a sugestão de fazer. Se tem Copa do Mundo de 4 em 4 anos, por que não? Mas aí fica muito. Ah, Tá é muito demais apertado. Tá pra muito mim, apertado. demais pra Não, mim. não vou fazer 10 isso. em 10 acho que é um bom número, assim. Não, bacana. E se eu conseguir viver até os 80 anos, 90, 100, quantos que vão ter, né? Isso é Bastante, legal. Vai ter que fazer um museu. Espalhados pelo mundo aí, quem É. sabe? Sensacional. Isso aí? É isso? Bom, mais uma vez em nome da Proibida por Malte. Tem mais aí? Uau! Vou só dar aquela reforçada na espuma que ainda estava presente aqui. Mesmo com toda essa nossa conversa, Olha lá, ela se tá manteve bom. Olha lá. intacta. Ela está selando aqui, ó. Então, é todo um trabalho, né? O aroma e tal, tem toda a questão da degustação. Então, você que ainda não teve a oportunidade de provar a nova receita da Proibida, você encontra nos melhores distribuidores, Fábio? atacadistas, supermercados. E a gente agradece mais uma vez a galera do marketing aí da Proibida pelo Isso. apoio. Bacei, O Bassa, Barreto também. Grande tá lá, Barreto, abraço. O Alvino, o próprio Alvino, Monstro. monstro sagrado da Nossa, Alvino Brill Master. Mas você viu que ele, cara, o pessoal realmente ele tem um nome muito forte, Muito. né? O vídeo dele tá bombando. Então, e eu comecei a perceber, assim, me dar conta muito mais agora. Um abraço também pro Daniel. Daniel que comenta lá no O Daniel Galastrix. É o Daniel Santos. Daniel Santos. Amiga Like nossa. 4 Boss, ele manda lá. É isso aí. Valeu, chefe. Beleza? Obrigado por estar na audiência, Muito pessoal. obrigada. Então, aquela velha, né, Fábio? Pode soltar do corrimão, que acabou o papo de escada. Obrigado. Você... Nas redes sociais. É. Obrigado, hein? Ele é diretor também. Nosso diretor aqui lembrou no ponto, né? Você Chamou quer no divulgar ponto aqui. suas... Você tem primeiro alguma coisa que você queira falar mais? Faltou alguma coisa, você acha? Acho que a gente conversou bastante. O que faltou a gente deixa pro Falamos próximo. de tudo. Deixa pro um pouco próximo. pro próximo. Você quer falar suas redes sociais? A minha principal é o @Nath_Edinburgh, que é onde eu posto mais o meu trabalho de arte. E o das joias é Nathalie Edinburgh, que você acha lá no da Nath. Não, a gente Nathalie vai... com TH. É Naty Edinburgh. E o das joias é com TH. TH e E, Nathalie E. Não, mas a gente coloca na A gente descrição. vai pôr na tá? descrição do vídeo. Também, Que é um pra nome ajudar. difícil um pouco. Não, sem dúvida. Acompanhem, vale a pena, viu? Ou coloca na edição E também, o do né? How Do I Feel Today Project, né? Eu Também. mando pra vocês. Vocês colocam. Excelente. Não, Em breve, tá bom. How Do I Do Project. Valeu, gente. Valeu aqui. Aquele abraço. Tchau, gente. Até a Obrigado, próxima. viu? Valeu. E aí? Demais, Legal, né? Não é legal? Pode tirar? Pode. Nossa, adorei. É legal, né? Incrível. Amei. Acho que o papo E foi rápido. fluiu, né? Passou Ué, nem- quanto tempo? Não sei. Mais de 1h30, fácil. 1h30.